A paz do Senhor, meus amados anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Vamos continuar a leitura da Bíblia hoje, no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 31. Os filhos de Jacó. Já deixe sua curtida nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais para as pessoas acompanharem a leitura da Bíblia conosco. Inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para ler a Bíblia conosco todos os dias e receber palavras do Senhor. Amém? Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: Soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: Agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: Esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Continuação, agora capítulo 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva. Coabita com ela para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e lhe deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: Afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: É a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou Aser. Foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: Achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: Ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia. Ela concebeu e deu à luz o 5º filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Issacar. Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho. E disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos. Ele chamou Zebulon. Depois disso deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e lhe disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Aqui vemos uma coisinha meio complicada, meio que uma briga entre duas irmãs, pelo amor de um mesmo homem. Porque naquela época era uma verdadeira humilhação, uma vergonha. Aliás, era a grande vergonha da vida de uma mulher que não conseguia dar à luz a filhos, porque basicamente a mulher era para cuidar da casa, limpar as roupas. Geralmente, quando era de boas famílias, tinham servas, então geralmente às vezes era mais as servas que faziam essas coisas. As mulheres mesmo, as filhas, elas faziam, mas era muito raramente, acredito eu. Isso é minha opinião, eu não estou conhecedora do que acontecia nessa época. Então acredito que as mulheres, geralmente como Lia e Raquel, por exemplo, não deviam talvez lavar a roupa, lavar alguma louça que tivesse. Cozinhar acredito que sim, mas não necessariamente essas coisas.
Talvez fizesse, talvez não sei dizer com certeza. A minha opinião é que não faziam. Ou talvez fizesse, não fizesse com frequência. Mas aqui é triste ver que literalmente as duas estão competindo para ter a atenção de um mesmo homem. Eu não acredito necessariamente que Raquel ou Lia amassem Jacó, mas já que elas estavam casadas com ele, então as duas queriam ter a atenção dele da mesma forma. Só que, como aqui diz no comecinho desse capítulo, que Deus viu que a Lia era preterida e a Raquel era amada. Então ele fez a Lia fecunda e a Raquel ele deixou que ela fosse estéril. Não sei especificar exatamente por que disso, porque a gente não tem conhecimento sobre o coração de Deus. Mas eu acredito que, já que era uma grande honra para as mulheres que ter filhos naquela época, então eu acredito que, através dos filhos, de certa forma, o Jacó se aproximaria mais da Lia e talvez deixasse um pouco de lado da Raquel. Eu não acredito que necessariamente fosse esse pensamento de Deus, mas dar filhos, permitir que a Lia tivesse filhos, era uma forma de fazer com que o Jacó fosse mais próximo da Lia. Afinal de contas, filhos era uma grande bênção, uma grande vitória para qualquer casal naquela época. Então, a própria mãe de Jacó demorou muito para conseguir ter ele. Só foi conseguir ter ele com 40 anos praticamente. Se não me engano, acho que ela tinha no começo de seus 20 anos, quando ela se casou com Isaac. Porém, os dois só tiveram filhos 20 anos depois. Então, ter filhos era uma grande bênção, tanto para homens como para mulheres. Tanto é que, vendo que ela não conseguia dar filhos para Jacó, a Raquel resolveu dar a serva dela, a Bila. E não necessariamente os filhos da Bila fossem ser filhos da Raquel, mas aconteceu a mesma coisa como aconteceu que a gente viu a primeira vez acontecendo com a Sara, que já que a Sara não tinha filhos, ela resolveu ter filhos por meio de uma serva. Não que os filhos seriam de fato da esposa, mas a gente viu que no caso da Sara, ela acabou sendo humilhada pela serva e deu problemas. E ela acabou humilhando a serva de volta, então deu problemas. Mas aqui o importante é lembrar que a gente tem que sempre confiar em Deus. Por quê? O José foi aquele que acabou indo parar no Egito, que trouxe honra e bênçãos para a família dele, Jacó e irmãos. Só que aquele que está na árvore genealógica como uma grande honra, que faz parte da genealogia de Jesus, não foi o José, foi o Judá. Judá e a Tamar que foi a nora dele. Pela fé, ela ficou grávida do Judá, só que os filhos dela foram aqueles que foram os descendentes deles, que entraram para a genealogia de Jesus. Não porque o Judá ou ela tem os perfeitos, não, até porque tem uma partezinha dessa história aqui que mostra que os irmãos de José erraram com ele, só que aparentemente mostra que o Judá foi um dos que mais sentiu remorso. O Ruben, aparentemente, o Judá foi um dos que mais sentiram remorso nos anos pelo que aconteceu com José. Então talvez tenha dado uma pequena forcinha. Não estou falando que tá na Bíblia, estou falando que são versículos que mostram aparentemente um certo arrependimento do Judá e do Ruben, o irmão mais velho, pelo que aconteceu com José. E que talvez por isso o Judá tenha entrado pela genealogia, mas não necessariamente por causa de uma atitude de Judá. Acredito eu que foi mais por uma atitude de Tamar que eles entraram para essa genealogia. E acredito eu que, acima de tudo isso, teve sim a mãozinha detalhista do Senhor, a gente trabalhando nisso. Pode ser que eu seja errado, pode ser, mas a gente sabe que Deus é detalhista, ele trabalha em todos os detalhes possíveis. Aliás, não existe impossíveis para Deus, mas ele trabalha em todos os detalhes, todos, até naqueles que a gente não vê e não percebe. Então, nos detalhes mínimos da sua vida, aqueles que você não se liga muito, não se dá conta, é nesses detalhes que o Senhor vai trabalhar, nesses detalhes que o Senhor vai te honrar. Naquilo que você não percebe, naquilo que você às vezes não espera. Você só tem que confiar, porque Deus trabalha nos detalhes, nas mínimas coisinhas. Aquelas que passam despercebidas aos seus olhos. Aos meus também. Então confie e acredite. Não necessariamente agindo como Raquel e Lia, que meio que ficaram disputando a atenção de um homem. Não vou tirar a razão delas, porque afinal de contas, ter filhos era a grande honra da mulher nessa época. Então, a gente meio que acaba compreendendo o lado das duas. Não, elas duas não se tornaram inimigas, não, elas eram irmãs, só que elas estavam meio que competindo pela atenção de um homem. Apesar que a Bíblia deixa bem claro que o Jacó se interessou mesmo romanticamente, aparentemente, pela Raquel. E a Lia não tanto. Ele se casou com Lia, casou, mas o interesse dele maior mesmo era a Raquel. E apesar disso, foi a Lia que foi mais honrada por Deus. A Raquel foi honrada por Deus, acredito eu que em algum momento da vida, depois de tanto ver ele mandando a luz, ela começou a orar, começou a pedir e que fala inclusive. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Para que ele tenha ouvido Raquel, isso quer dizer que a Raquel ficou assim?
calada resmungando? Não. Deus não ouve oração que você... Não, aliás, não é nem oração, né? Porque oração é súplica, é você se mostrar pequenininho, desse tamanhico, menor que nada, e você mostrar para Deus em oração que Ele é grande e você não é nada. Se Ele a ouviu, não quer dizer que ela ficou resmungando, que ficou calada, falando, ai, o Senhor é ruim comigo, não. Se Ele ouviu é porque ela provavelmente orou. Aqui na palavra não fala que ela orou, mas para que Deus tenha ouvido ela, quer dizer que ela chorou, ela talvez tenha se humilhado e provavelmente orou. Porque é a oração que faz o coração de Deus se voltar para a pessoa quando ela se humilha, ora e se coloca, se prostra diante dos pés do Senhor. É isso que faz Deus ouvir a pessoa. Então, se Deus ouviu ela e fez fecunda, quer dizer que ela se prostrou, reconheceu que ela poderia estar errada em alguma coisa, foi lá, buscou a Deus e obteve a resposta. Então, talvez o que esteja faltando na sua vida seja você se humilhar, reconhecer que você não é nada nem ninguém, se girar perante os pés do Senhor, se humilhar, talvez no jejum, para conseguir uma área maior, e reconhecer que o Senhor é grande e que você não é nada. Talvez esteja faltando isso. Você buscar o Senhor, se prostrar aos pés dele, mostrar que ele é grande e você não é nada, para que assim o Senhor te ouça. Amém? Seja firme na fé. Assim como os exemplos de fé demonstrados por elas duas irmãs. A Lia, porque veio dela a descendência, e mais tarde originou a José, que foi o padrasto de Jesus. A Raquel, que apesar de não ter tido esse privilégio, ainda assim teve um filho que foi uma bênção que veio diretamente dos braços do Senhor, porque ela ouviu, ela orou, Deus a ouviu e a fez fecunda e deu a ela José. Amém? Vamos seguir os bons exemplos na fé que estão aqui na Bíblia, porque eles estão aqui para justamente esse motivo. Os erros estão aqui para a gente fazer de forma diferente e os exemplos de fé estão aqui para a gente fazer de forma igual e procurarmos ser o melhor possível. Amém? Vamos orar agora. Obrigada, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, pela sua palavra, pelo entendimento que o Senhor nos dá de todas as coisas, porque o Senhor é grande, só o Senhor para nos fazer compreender a tua palavra. Para algumas pessoas, ela parece muito complexa, porque às vezes pode usar linguajares que às vezes as pessoas não entendem. Então eu peço nesse momento, nessa oração, Senhor, que possa dar entendimento para cada pessoa que esteja aqui nesse vídeo, esteja procurando ler a tua palavra e que não consiga ter entendimento. Que eu possa ser cada vez mais clara, Senhor, possa ser cada vez mais e mais simples, para explicar a sua palavra e para que as pessoas possam ter entendimento do que elas não entendem. Que todos nós possamos seguir os bons exemplos de fé que ficaram na Bíblia, para que nós possamos seguir os exemplos e seguir à risca. Não cometendo os mesmos erros, apesar de que sabemos que nós vamos cometer erros possivelmente. Porque somos sábios, somos humanos, somos pecadores. Mas procuramos sempre nos consertar e nos concentrar diante do Senhor, diante da tua presença, diante do teu olhar. Porque é isso, o teu olhar, o fato de olharmos para o Senhor, que nos fortalece. É o teu olhar, a tua mão estendida que não permite que nós caímos, ainda que nós venhamos a cair por nós segurar nas suas mãos, porque apesar de tudo o Senhor está com as mãos estendidas para nós todos os dias. É que nós apenas, muitas vezes não seguramos as mãos porque estamos ocupados demais olhando os problemas ao redor, olhando as tempestades, nos preocupando muito mais com o nosso irmão, que já está sendo abençoado, esquecendo que o Senhor, assim como tem uma mão estendida para o nosso irmão que está do nosso lado sendo abençoado, o Senhor também tem uma mão estendida para nós, para nos segurar, para nos abençoar, para nos dar descanso. Descanso debaixo de tuas asas, assim como diz a tua palavra, debaixo do teu esconderijo. Porque o teu esconderijo, o teu descanso é para aqueles que te buscam, para aqueles que te amam de todo o coração, e não para qualquer um. Porque assim também afirma a tua palavra. Então, Senhor, que possamos ter o refrigério na nossa alma, debaixo de tuas asas, debaixo do teu local seguro e secreto. Aquele que somente aqueles que te amam conseguem encontrar e conseguem se encaixar. Que todas as pessoas, Senhor, que te buscam verdadeiramente, que possam encontrar esse lugar secreto. Que possam estar escondidos debaixo de tuas mãos, protegidos pelo teu imenso poder e pelo teu infinito amor, Senhor. Que todas as pessoas possam um dia, talvez não todas, mas que aquelas que verdadeiramente te buscam, que oferecem seu coração e humilhação, reconhecer os seus erros. Que elas possam encontrar o teu local secreto, seguro, e que possam estar seguras debaixo do Senhor, porque a segurança é somente com o Senhor vamos conseguir encontrar. Então que todos nós possamos ter a chance, ainda que nem todos consigam encontrar e consigam seguir firmes, mas que todos tenham a chance de conhecer o teu amor,
de viver debaixo da tua graça, porque é isso que o Senhor quer para cada um de nós. Eu sei disso porque assim afirma a tua palavra. Então que essa pessoa possa encontrar refrigério na tua presença, possa descansar no Senhor e que não duvide mais da vitória dela. A vitória pequena talvez aqui embaixo, pequenos méritos em várias áreas da vida, mas a grande vitória final é a vitória da salvação, a vitória que o Senhor tem reservado para todos. Apesar de que nem todos tomarão posse, mas que ainda assim, que o máximo de pessoas possíveis possam vir a ter conhecimento e tomar posse dessa grande vitória na vida deles. No nome do Senhor Jesus, eu te peço hoje nessa oração. Amém. Tome posse, receba a sua vitória e creia hoje, porque o Senhor tem vitória para a sua vida. Mas só se você abandonar os erros e crer nele de todo o seu coração. Amém? Muito obrigada por você assistir esse vídeo até o final. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho!